Mais uma aula especial para você de analítica e a gente vai falar agora da elipse. Observe o seguinte, já fiz a representação aqui de uma elipse e vamos contar alguns elementos importantes. Esse que eu batizei, esse ponto aqui, F1, F2, a gente chama de foco. Então, F1 aqui é o meu foco e o F2 também o meu foco. Importante aqui que eu tenho dois eixos, um eixo maior e um eixo aqui menor. Eu vou dizer aqui que essa distância do ponto A1 até A2 que eu chamei aqui, que seria o comprimento do meu eixo maior, vale 2A. Então, esse 2A é o comprimento do eixo maior, evidente que aqui vale A e bem aqui também vale A. Aqui eu vou chamar aqui de B1 e bem aqui B2, eu vou ter o comprimento desse eixo menor, que você chama aqui de 2B, por exemplo. Tá bom? Então, bem aqui eu tenho 2A, comprimento do eixo maior, um caso semi-eixo, a metade desse comprimento vai ser A. Bem aqui é 2B, você chama essa metade bem aqui de B. Vou até anotar, esse cara aqui vale B e bem aqui vale A. Então, não vai esquecer. Então, já tenho aqui alguns elementos importantes. Foco, F1, foco, F2, eixo maior 2A, semi-eixo vale A, eixo menor vale 2B, o semi-eixo menor vale B. A grande pergunta agora é o seguinte, por que essa curva aqui, ou seja, que características uma curva tem que ter para receber essa denominação de ser uma elipse? A ideia é o seguinte, eu tenho esses dois pontos aqui, F1 e F2, então tenho aqui F1, bem aqui eu tenho F2, e vamos supor, aqui existe uma distância, né? Essa distância bem aqui chama distância focal. Essa distância focal a gente vai chamar ela de 2C. Esse 2C é a distância focal. Evidente que aqui eu estou dizendo ó, que esse cara aqui é 2C, essa distância entre os focos. Aqui seria o meu C, bem aqui também o meu C em questão, tá bom? Tá? Então tem uma distância focal, essa distância focal bem aqui 2C. E você pega um barbante cujo comprimento desse barbante será 2A, que é o comprimento aqui do eixo maior. Então, tem um barbante bem aqui, cujo comprimento dele é 2A. Aí você pega aqui, poderia ser o pincel, imagina esse barbante aqui, você pega o pincel, você estica. Quando você esticar, em determinado momento vai ficar assim. Aí eu vou ter um primeiro ponto. Só que eu posso fazer isso para vários pontos. Eu vou fazendo sempre essa ligação de pegar esse barbante, esticando e delimitando e vai formar uma figura. E essa minha figura que vai formar é a minha elipse. A gente fala que no caso da minha elipse seria o lugar dos pontos, a gente fala lugar geométrico, seria o lugar dos pontos onde a distância desse ponto P que está nessa elipse até o foco 1, mais a distância de P até o foco 2, esse cara vai ser sempre constante e vale 2A. Então, é isso que a gente chama de elipse, né? Ou seja, o conjunto dos pontos, lugar geométrico, que a distância desse ponto até o foco 1, mais a distância desse ponto ao foco 2, essa soma ela vale constante e o resultado dela é sempre 2A. Então, é isso que nós chamamos de elipse. E olha um detalhe importante. É isso aqui, quando você imagina uma situação de um plano cartesiano que vai dar a origem à chamada equação da elipse. Imagina só, vou colocar para você, se eu tivesse essa minha elipse aqui no eixo, aqui ó, eixo das ordenadas, eixo das abscissas, e eu pego essa minha elipse, desenho nesse plano cartesiano, eu teria algo assim, ó. Então, bem aqui estou desenhando a minha elipse. Bem aqui eu teria o meu centro. Para facilitar o nosso comentário, vamos colocar o centro bem aqui 0, 0. Em outras aulas a gente vai discutir que o centro não precisa ser obrigatoriamente em 0, 0, pode ser em qualquer lugar desse plano cartesiano. Bem aqui eu tenho, não vai esquecer, tenho foco 1, bem aqui eu tenho foco número 2, F1, F2. Eu tenho um ponto aqui genérico, esse ponto você chama ele de X e Y, um ponto P aqui. Observe que como eu chamei aqui de C, esse cara aqui seria C e 0, bem aqui vale C, C para a direita, C e 0, só que C para a esquerda,
esse ponto seria menos C e 0, esse ponto bem aqui, esse F1. Deixa eu apagar a origem para não ficar empatando bem aqui. E aí você sabe que a distância de P até F1, que é a distância entre dois pontos, e mais a distância de P até F2, distância entre dois pontos, esse cara tem que ser o comprimento desse eixo aqui maior que vale 2A. Então, se você fizer aqui os conhecimentos de distância entre dois pontos, vai ficar assim. Deixa eu resumir a história para você. Você vai ter a distância desse ponto a esse ponto, que é a raiz quadrada da diferença de x, esse menos esse, olha o jogo de sinal, menos com menos mais, a segunda, mais esse menos esse, y menos 0 a segunda, mais a raiz quadrada, esse menos esse, x menos c a segunda, e y menos 0, y menos 0 a segunda, esse cara tem que ser 2A. Eu estou fazendo aqui, não vai esquecer, da distância entre dois pontos, que é a raiz quadrada da variação de x a segunda mais variação de y a segunda. Só calculo essa distância, essa aqui, e eu somo o resultado, porque se esse ponto, pertence a uma elipse, é porque a soma dessas distâncias sempre é constante. Se você desenvolver essa conta que eu estou comentando aqui, eu não vou fazer, vou deixar como exercício, você vai chegar nessa pequena informação aqui, que a chamada equação reduzida de uma elipse é x a segunda dividido por a à segunda mais y à segunda por b à segunda igual a 1. Você vai chegar nessa informação aqui importante. Um detalhe que vai te ajudar aqui e nos ajudar a continuar nosso curso aqui de elipse é você perceber um detalhe bem aqui. Poxa, se eu pegasse esse ponto P bem aqui, onde eu coloquei o B1, se aqui fosse o P, você ligasse aqui, ó, você liga aqui, você liga aqui. O que é que você percebe primeiramente? Que esse triângulo aqui e esse outro triângulo aqui são iguais. Se eles são iguais, quer dizer que esse lado aqui, no caso a hipotenusa, é igual a esse outro bem aqui. Note que nós sabemos que a soma dessa distância daqui para cá tem que ser 2A. Mas como esses valores são iguais, eu posso afirmar que esse cara bem aqui vale A. Qual a importância disso? É que você poderia enxergar aqui que eu tenho um triângulo que é um triângulo retângulo. E eu posso usar bem aqui o nosso teorema de Pitágoras bem aqui, ó. Você pode usar o Telpite, porque bem aqui você sabe que vale B. Então, aplicando aqui o teorema de Pitágoras, você tem que A segunda é igual a B a segunda mais C a segunda. Então, esse aqui é muito importante você, na hora, utilizar essa informação. Por que eu digo isso que é importante? Porque aqui você poderia me perguntar assim, como é que esse C vai desaparecer daqui? Porque aqui não tem, na forma reduzida, na equação reduzida, não aparece o C. Como é que ele vai sumir? Quando você substitui C a segunda por A a segunda menos B a segunda. Então, não esqueça, isso aqui é chamada de equação reduzida de uma elipse. Então, aqui você tem a forma reduzida. Olha só, o objetivo da aula de hoje foi, primeiro, apresentar para você os elementos de uma elipse. Eu tenho uma elipse, eu vou ter o foco F1, vou ter o foco aqui F2. Tenho o eixo maior, cujo comprimento eu chamei de 2A. Tenho o eixo menor, cujo comprimento eu chamei de 2B. Evidente que a gente trabalha muito com a metade, porque alguém fala, quem é esse A que aparece aqui? Pode observar que na forma reduzida aparece um A elevado à segunda. Esse A aqui seria a metade do eixo maior, ou seja, o semi-eixo maior. Então, se aqui é 2A, bem aqui é A. Então, esse A vai aparecer aqui na forma reduzida. E bem aqui é 2B, vai aparecer aqui o B. Então, esse foi o nosso objetivo, te apresentar também o que seria uma elipse. Elipse é o lugar geométrico dos pontos, que a distância desse ponto até o foco 1, a distância desse ponto ao foco 2, essa soma ela é constante e o resultado dela é um número chamado 2A, que acaba sendo aqui o comprimento do eixo maior.
Não esqueça que aqui você pode utilizar o teorema de Pitágoras para poder descobrir que normalmente a gente olha para a equação reduzida, eu tenho condição de achar o A e achar o B, como a gente vai ver no exercício na próxima aula, só que vai estar faltando o C. E o C você descobre aqui através do teorema de Pitágoras que você pode utilizar. Não esqueça também que a distância de F1 até F2 chamada distância focal, tá bom? Distância focal, que é 2 vezes C. Vou logo te contar algo aqui importante que nós chamamos de excentricidade. Se eu perguntasse para você quem é a excentricidade de uma elipse, você note aí, por favor, que a excentricidade será C dividido por A. A excentricidade, eu irei perguntar no exercício, será C dividido por A. Quer saber mais sobre elipse? Acompanhe então a próxima aula aqui no canal Rapidola. Calma, não vá embora. Aqui no canal Rapidola sempre tem uma videoaula para você. Se você gostou dessa aula, compartilhe, divulgue, deixa o seu joinha aí e assista sempre as nossas próximas videoaulas. Se liga aqui no canal Rapidola, pois eu tenho a preocupação de sempre trazer conteúdo para você. Se ligue, Rapidola.